Terceiros anos, voltando aqui, eu havia postado uma atividade que não correspondia à atividade da semana 3. Então vamos lá para a gente fazer a correção dessa atividade aqui da semana 3, para que nós possamos fechar então mais essa atividade aí, beleza? Número 1, Pitágoras. Comumente associamos a política apenas àquilo que se dá nos altos escalões do Estado. Todavia, política é uma coisa, Estado é outra. O Estado é uma instituição cujo funcionamento podemos observar com clareza, conhecemos seus oficiais e podemos identificar seus limites geográficos. Com a política, as coisas são diferentes. Para o cientista político mineiro Fábio Vanderlei Reis, ela consiste na administração dos problemas da vida em conjunto, isto é, sempre que estamos com mais pessoas e algum problema de convivência surge, precisamos de alguma forma resolver os impasses e questões. Praticamos assim a política em seu melhor sentido. Assumindo essa concepção de política, podemos afirmar que todas as alternativas abaixo caracterizam situação onde surgem problemas políticos, exceto menos uma. Vamos ver qual é a que não caracteriza problemas políticos. Letra A. Toda a família se reúne à mesa para discutir o orçamento da casa, pois algumas dívidas surgiram. Política. Ela ficou muito zangada quando viu a jovem furando a fila. Logo chamou-lhe a atenção. Ei, existe uma regra que se aplica a todos. É preciso respeitar a fila. Política. C. Aquele senhor precisou correr para não ser atropelado, pois um motoqueiro tinha ignorado a faixa de pedestre. Faixa de pedestre, legislação de trânsito, política. O parlamentar discursou durante 2 horas na tentativa de convencer seus adversários a darem seu apoio ao projeto. Política também. Ele passou horas tentando consertar seu computador, sem obter sucesso. Uma ação não política, uma ação individual que não requer resolução de problema na ordem social. Ele estava resolvendo um problema de um computador que não tem nada a ver com política. Então quem marcou aí a letra E para essa questão acertou. Vamos para 2 aqui. Nem 2013. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido ou temido que ser amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Mas por que é difícil justificá-las? É muito mais seguro ser temido que amado. Quando haja... Meu Deus, que loucura que eu fiz. Começando de novo, gente, vamos lá. É muita coisa aqui, eu estou perdidato já. Nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Mas por que é difícil justificá-las? É muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro, e enquanto lhes fazes bem, são inteiramente teus. Oferece-te o sangue, os bens, a vida e os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe, mas quando ele chega, revoltam-se. Maquiavel no livro Príncipe, A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser movido de virtude, letra A, movido de virtude com disposição nata a praticar o bem a si e aos próprios. Parece não ser isso, O texto não fala isso, não. Possuidor de fortuna, valendo-se de riquezas para alcançar êxito na política? Vamos ver. Guiado por interesses de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes? D. Naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais. Racional, pré-social, não, nada a ver. Sociável por natureza, mantendo relação pacífica com seus pares. Não é essa. Vai ser a letra C. Quem marcou a letra C aqui,
que o homem, guiado por interesses de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Se você oferece segurança, ele te dá lealdade. Quando essa paz acaba, ele volta-se contra você, diz Maquiavel no texto. Né? Então é aí, letra C, na número 2. Vamos lá para 3, pessoal. Enem 2012. Não ignora a opinião antiga e muito difundida de que o que acontece no mundo é decidido por Deus e pelo acaso. Essa opinião é muito aceita em nossos dias, devido às grandes transformações ocorridas e que ocorrem diariamente, as quais escapam à conjuntura humana. Não obstante, para não ignorar inteiramente o nosso livre-arbítrio, creio que se pode aceitar que a sorte decida metade dos nossos atos, mas o livre-arbítrio nos permite o controle sobre a outra metade. Também Maquiavel no livro O Príncipe. Vamos ver do que trata aí? Maquiavel refletiu sobre o exercício do poder no seu tempo. No trecho citado, o autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanístico renascentista ao, letra A, revelar a interferência divina nos acontecimentos definidores do seu tempo, rejeitar a intervenção do acaso nos processos políticos, afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana, romper com a tradição que valorizou o passado como fonte de aprendizagem ou redefinir a ação política com base na unidade entre fé e razão. Vamos lá entender o que Maquiavel está dizendo aqui, como é que ele define o homem, segundo esse trecho que nós vimos aí no livro O Príncipe de Maquiavel, que é um clássico. Eu recomendo aí para os que vão para os vestibulares, para quem vai estar prestando aí o Enem, para de alguma forma ter contato com esse material, nem que seja uma resenha, né? Nem que seja aí uma resenha, mas que faça isso aí, conhecendo esses clássicos da sociologia, que recorrem, assim como Marx, caem frequentemente nas provas de vestibular e também do Enem. Mas letra C, então, para quem respondeu a questão corretamente. Nesse pequeno trecho, ele afirma a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. A questão da racionalidade aqui, mesmo fazendo esse contraponto com o sagrado, com o divino, com o acaso, o homem, ele direciona as suas ações através da razão, porque o livro Príncipe, na verdade, ele fala de como atingir o poder e é altamente racional, né? Diz que o Príncipe também é um manual para aqueles que são postulantes a levar uma vida de corrupção na política. Eu acho que todo bom corrupto, eu acho que é o livro mais lido então em Brasília, né? Que os caras praticam muito aí. 4. O EMA 2015. Bora lá, senhores. A Thomas Hobbes, um dos clássicos da filosofia e da sociologia, das ciências humanas, como queira, os seres humanos são livres em seu estado natural, competindo e lutando entre si, por terem relativamente a mesma força. Nesse estado, o conflito perpetua através de gerações, criando um ambiente de tensão e medo permanente. Para esse filósofo, Thomas Hobbes, a criação de uma sociedade submetida à lei, na qual os seres humanos vivem em paz e deixam de guerrear entre si, pressupõe que todos renunciem à sua liberdade original, essa que é natural, né? Nessa sociedade, a liberdade individual é delegada a um só dos homens que detém o poder inquestionável, o soberano. Vamos lá? O livro aqui é o Leviatã, também um clássico da filosofia e da sociologia. Quem tiver interesse, também cai bastante nos vestibulares. Hein? Mas vamos lá. A teoria política de Thomas Hobbes tem papel fundamental na construção dos sistemas políticos contemporâneos que consolidou nesse primeiro princípio. A gente está falando da questão da liberdade e transferindo essa liberdade para um poder absoluto e soberano. Só tem uma resposta aqui, senhores. Uma monarquia absolutista, para quem marcou aí a questão, a letra D como resposta, né? Para ter essa condição, né?
tem que ser uma monarquia absolutista para que a liberdade não... as liberdades individuais e a liberdade natural não coloquem em risco a própria existência da espécie humana. O ser humano, segundo Hobbes, deveria, então, relegar a sua liberdade a um poder absoluto, que é representado na figura do monarca absolutista. Né? Para quem leu e fez a interpretação, viu que poder absoluto, soberano, já matava a questão, monarquia absolutista. 5, vamos lá para 5, que vai falar sobre... A questão é da não sei que universidade é essa, 2013. Porque as leis de natureza, como justiça e equidade, a modéstia, a piedade, ou, em resumo, fazer aos outros o que queremos que nos façam por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de levá-las a ser respeitadas, são contrárias às nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. Hobbes, também no Leviatã, tratando da questão da liberdade, justificando aí o porquê nós deveríamos aí depositar nossa liberdade na mão de um monarca absolutista. Em relação ao papel do Estado, Hobbes considera que o seu poder deve ser parcial. O soberano que nasce com o advento do contrato social, esse contrato social é justamente isso, quando nós damos a nossa liberdade a esse poder soberano, deve assiná-lo para submeter-se aos compromissos ali firmados. A questão, para que seja justa, não pode passar pela parcialidade, sim pela imparcialidade. Então não é a letra A. B. A condição natural do homem é de guerra, como nós vimos lá na questão anterior, contra todos. Resolver tal condição é possível apenas com um poder estatal pleno. Então, quem respondeu ali monarquia absolutista vai ter condições de chegar na letra B e identificar que essa é a questão correta para número 5. E última questão, que é a 6, Unicentro, vai falar sobre o conceito de ação social em Max Weber. Deixa eu voltar aqui um pouco, que passou. A ação social, incluindo tolerância ou omissão, orienta-se pela ação de outros, que podem ser passadas, presentes ou esperadas como futuras. Vingança por ataques anteriores, réplicas a ataques presentes, medidas de defesa diante de ataques futuros. Os outros podem ser individualizados e conhecidos ou uma pluralidade de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos. Max Weber, ação social e relação social, é um clássico da sociologia, e através desse conceito de ação social é que Max Weber começa a explicar ou a nos ajudar a entender a relação entre indivíduo e sociedade. Mas vamos lá. Max Weber, um dos clássicos da sociologia, autor dessa definição de ação social, que para ele constitui objeto de estudo da sociologia, apontou a existência de 4 tipos de ação social. Quais são elas? Letra A, ação tradicional, ação afetiva, ação política com relação a valores e ação racional com relação a fins? Não, ele não fala de ação política. Ele vai tratar de política, mas com uma outra conotação. Ação tradicional, letra B, ação tradicional, ação afetiva, ação racional e ação carismática. Quando essa palavra surge aqui, carismática, Weber não está tratando de ação, mas sim de liderança, a questão do poder. Então não é a letra B. Ação tradicional, ação afetiva, ação política com relação a valores e ação política com relação a fins. Não. Ó, a mesma coisa acontece aqui. Ele trata a política no âmbito da questão do Estado, da burocracia, etc, etc. Não é nesse caso aqui. Letra D. Ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a fins e ação racional com relação a valores. Se você chegou e marcou essa questão, você acertou. Ação tradicional é aquela que nos é transmitida através das nossas culturas. Ação afetiva, aquela que é movida pelos nossos sentimentos subjetivos. Ação racional com relação a fins é quando nós orientamos a nossa ação em relação a outro para alcançar um fim específico e bem pensado. Eu quero passar no vestibular. Eu vou me dispor de algumas
predisposições para que alcance isso, e a ação racional com relação a valores, aquela que está arraigada em toda a questão que eu acredito, a questão da tradição, da moralidade, enfim. É isso, letra D. E assim nós findamos a correção da semana 3. Beleza, pessoal? Já já eu posto a semana 4.